O tema dessa semana é o medo. E sobre o medo, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho, descrevendo o que é o medo. O medo, basicamente, é um sentimento que a gente tem. Antigamente, isso era muito benéfico para a questão de sobrevivência. Então, o corpo, ele trazia esse sentimento, né, de perigo. E esse sentimento de perigo, de medo, ele causa em você uma sensação de você ou encarar aquele perigo, ou você correr, né? É um mecanismo de sobrevivência. E na cidade moderna hoje, na vida contemporânea que a gente tem, onde tem várias coisas que podem ser gatilhos, né, para você ter esse sentimento, então acaba que muitas vezes a gente não é um perigo aparente de sobrevivência. Pode ser às vezes medo de falar em público, medo de se expressar, medo do que as pessoas vão achar de você, medo do que vai acontecer no futuro. Existem várias formas de medo e atualmente o medo ele é um limitador muito grande, porque a maioria das coisas que você tem em projetos grandes, pode ter certeza que em algum deles você vai ter um pouquinho de medo. E o medo, de certa forma, pensando de uma forma geral, ele é bom, só que ele não pode ser limitante. Ele não pode se tornar algo ruim na sua vida. E quando é que ele se torna ruim? Quando ele acaba limitando, né, os seus projetos, os seus sonhos, as suas condutas a partir desse medo. Então, imagine só, seu sonho é ser palestrante, mas para palestrar você precisa falar em público. E você tem medo de falar em público. Tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Tem medo do que vão achar da sua palestra. Tem medo de como vai ser essas palestras, se você vai conseguir falar tudo até o final. Então, assim, esse medo, ele não pode ser significativo a ponto de fazer com que você deixe de produzir, deixe de ter os seus projetos, deixe de executar os seus projetos por conta dele. Então, o medo é basicamente esse sentimento, que às vezes dá até... Tem pessoas que têm transtornos, como, por exemplo, síndrome do pânico, né, que é baseada a partir de um medo. Não é real, mas ele causa sensações físicas no corpo que trazem para você um sentimento de que você vai morrer. Às vezes você sente... Quando eu era criança, eu tive uma vez Na verdade, eu tive algumas vezes, né? Eu senti um batimento cardíaco como se eu fosse passar mal, se eu fosse ter um problema cardíaco grande, assim, tivesse tendo um infarto. E eu fui algumas vezes ao médico. E eu lembro que na terceira vez que eu fui ao médico, ele perguntou com que frequência isso acontecia. E eu fiz exames, né? Ele viu que no exame não deu nada, assim como nas outras vezes que eu fui também não deu nada. E nesse dia, ele me disse assim: eu acho que você tem síndrome do pânico. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu era criança, enfim, a minha mãe também nunca tinha ouvido falar. E eu pensei, síndrome do pânico, como é que funciona isso? O que é isso, basicamente? Ele disse, não, é um medo excessivo que você tem de algo, de alguma coisa, e acaba tornando isso real, né, em sensações no seu corpo. Então você tem como se fosse um batimento que vai dar um infarto, mas que na verdade é só uma sensação do seu corpo a partir de um medo que você tem. E eu lembro que aquilo foi, de certa forma, tranquilizante, porque toda vez que eu sentia, eu achava que eu ia morrer. E a partir daquela visão que ele me passou, eu fiquei pensando, pô, então não vou morrer, então isso é da minha cabeça. E eu não fiz terapia, procurei psicólogo, nada disso. Eu lembro que eu tentei me controlar, então nas sensações que eu via, que eu ia ter algo parecido com aquilo, eu começava a achar, não, é coisa da minha cabeça, isso não existe, eu não tô passando mal. Graças a Deus eu não tive mais. E tem pessoas que precisam realmente procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque já tem um medo mais avançado. Então isso é importante você se conhecer, entender quais são os seus medos, o porquê que você tem aquilo. E às vezes, assim como o meu, não era um medo específico de algo, nem de alguém, nem de nada disso. Eram algumas situações que aconteciam, que eu tinha medo, eu não sabia exprimir aquilo, e essas reações no meu corpo, elas davam, e eu não entendia o motivo, e não entendia que estava associado àquele sentimento anterior relacionado àquela determinada coisa.
Então, nunca associei que aquelas sensações que eu tinha estava ligada ao medo. Mas é importante você se conhecer, né? E aí, se você também não for capaz, eu sugiro você procurar um médico, que é importante também. Os médicos, eles têm diagnósticos muito bons que conseguem ajudar a gente. Nesse caso, para mim, foi libertador, porque eu consegui entender, né, o que estava passando comigo, o que estava acontecendo e o que estava encadeando aquilo. Então, é importante você tratar para que isso não volte a acontecer. E os medos em gerais, eles não podem ser fatores, né, prejudiciais da sua vida. Então, ele não pode ser algo que vai te prejudicar de alguma forma. É importante você conhecer o medo, entender, né, o que se passa com você e tentar tratar isso também, tá? A gente tá fazendo uma série sobre medo, tá? Eu espero muito que você veja a série completa. Todos os dias eu vou deixar um videozinho sobre medo. E eu espero te ajudar, tá? Então compartilha, siga o canal para você não perder nenhum dos vídeos. E curta se você gostou. E me conta aqui se você tem alguma forma de tratar os seus medos. Se você tem alguma estratégia que você usa, compartilha aqui comigo, deixa aqui no comentário, tá bom? Obrigada e até a próxima.